noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Esta que é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM e que hoje conta novamente com a Ana Gouveia, que está de regresso. É verdade, boa noite. Vieste para o fim, para a despedida, vieste para cortar o bolo. Olha, sabes como é, nós tínhamos muitos planos, não era? E continuamos a ter. Que não foram possíveis realizar, mas eu fiz questão de voltar no último programa. Agora que já estou mais adaptada a esta nova realidade. Mas estás sem máscara, qual é a realidade? É a realidade profissional. Pronto, ainda bem. E ainda bem, bem-vinda novamente. Obrigada. É um prazer enorme continuar a fazer o programa contigo, ainda que seja só por mais uma noite, porque este é o último programa da nossa temporada. O Para Cá dos Montes vai tirar umas férias, 15 dias, depois vai regressar aí com uma coisa um bocadinho diferente, mas sobre isso falamos lá mais para o fim. Então, ainda que a primeira Comissão Administrativa apenas se tenha reunido em 1928, a base histórica da Santa Casa da Misericórdia da Régua poderá contar-se até 1872, quando ao rei Dom Luís I foi manifestada a intenção de que uma casa de caridade surgisse na então Vila do Peso da Régua. Desde então, esta, que é uma das mais antigas instituições da região, tem crescido e desenvolvido diversas respostas sociais. A pandemia associada ao novo coronavírus tomou conta das nossas vidas e colocou em sobressalto o mundo. Nas últimas semanas, muito se tem falado de linhas da frente e todos têm reclamado, de uma forma ou de outra, o estatuto de ter pertencido a essa linha da frente. Durante várias semanas, o Para Cá dos Montes procurou levar a toda a região a interpretação desta pandemia, a ação dos autarcas, das instituições, a preocupação da sociedade e, mais recentemente, as saídas da crise sanitária que rapidamente se está a transformar numa crise económica e, porventura, social. A verdade é que na linha da frente estivemos todos. Os que ficaram em casa para evitar o contágio, mas, e sobretudo, aqueles que não viraram as costas e estiveram lá, junto dos mais vulneráveis e de quem mais precisou. No início de abril, 21 dos 25 utentes da Unidade de Cuidados Continuados desta Santa Casa da Misericórdia testaram positivo. Na altura, alguns dos colaboradores foram também testados como positivos, por disponibilidade deles e de uma forma voluntária, por estarem assintomáticos e tomando todas as medidas de precaução, quiseram continuar a cuidar dos utentes. José Manuel Gonçalves, o Presidente da Câmara, não os descreveu como heróis, mas como guerreiros e guerreiras, que quiseram manter-se ao serviço dos idosos e manter a unidade em funcionamento. Esta noite, no Para Cá dos Montes, temos o privilégio de contar com a presença de alguns desses guerreiros e guerreiras, que, na primeira pessoa, nos vão falar sobre, provavelmente, alguns dos dias mais difíceis da sua vida. Estão connosco o professor Manuel Mesquita, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Régua, Ana Vanessa, a enfermeira-chefe da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Integrados Carlos Cardoso dos Santos, assim aqui é, e Cristiana Queiroz, diretora técnica do Lar Dona Antónia Adelaide Ferreira. Boa noite, bem-vindo a todos. Boa noite, obrigado pelo convite. É para nós um privilégio e para mais sabendo que realmente o último programa, o privilégio ainda se torna maior. Portanto, falou em guerreiros. Primeiro deixe-me cumprimentar, portanto, todos os ouvintes e espectadores, uma vez que não é só um programa radiofónico, cumprimentar e todos os ouvintes e seguidores da Universidade FM. Estamos certos? Foi este um dos maiores desafios que a Santa Casa da Misericórdia teve que enfrentar? Sim, foi um problema muito sério e realmente sem essas guerreiras não seria possível haver o controle que nós tivemos, e acho que a população de Peso da Régua e a comunidade têm um dever de gratidão com estas pessoas. Um dever de gratidão para quem realmente esteve na linha da frente, e permite-me uma retificação, não foram 21, mas sim 24 utentes e 12 funcionários que realmente tiveram infectados e que realmente a forma como se lutou nesta situação foi a chave correta para se tentar, primeiro, curar quem estava infectado, fazer uma terapia em grupo, todos confinados, e que realmente foi 100% eficaz e, sobretudo, a comunidade tem um dever de gratidão com estas pessoas, porque se elas não aceitassem ficarem confinadas no seu local de trabalho, poderia ser um foco de propagação em várias vertentes e isso afetar toda a comunidade de Peso da Régua. Por isso, a comunidade da Régua tem uma dívida de gratidão
com as 6 funcionários que ficaram confinados e também com as funcionárias do lar que foram as primeiras a ficar confinadas, precisamente pela emergência e pela gravidade da situação, até porque, tanto como nos cuidados continuados, os nossos utentes são grupos de risco, todos eles, portanto, estavam identificados como pessoas de risco e que realmente não permitiram que o vírus entrasse naquelas portas. Tudo fizemos, a estratégia adotada até agora foi 100% vitoriosa e esperemos que continue a ser. Exatamente. Mas têm sido uns momentos difíceis, como vocês referiram. Acho que dos mais difíceis que, enquanto profissionais, vocês já passaram, certo? Sim, o mais difícil que passamos até hoje, pelo menos em termos emocionais, todos nós ficamos um bocado abalados. Quando nos confinamos, as colaboradoras e inclusivamente eu, tínhamos familiares em casa, mas decidimos que o mais importante seria efetivamente a vida dos nossos idosos, que são 75, não é? Vanessa, esteve lá. Como é que foi? No nosso caso, foi o choque inicial. Lidar com o aparecimento das primeiras febres, tentar descobrir o que seria, o que não seria, fazer as zaragatoas, os primeiros positivos e depois, entretanto, descobrir que realmente estávamos praticamente todos contaminados. Sempre tudo com muita calma. Tinha que ser. Dentro do possível, não é? É uma situação para a qual não estávamos preparados. Ninguém estava. Contingência que valha. Não, ninguém estava. Ninguém contava com uma situação assim. Mas correu pelo melhor. Cada um de vocês teve certamente desafios diferentes a preparar. Atenção, quando eu disse que não há plano de contingência que valha, claro que é uma figura de expressão. Obviamente que isso é também a chave do vosso sucesso. Cada um de vocês teve, certamente, nas diversas funções, desafios diferentes quando perceberam que tinham que se preparar para algo. Uma Vanessa disse que se calhar não sabíamos bem o que era. Qual é que foi o maior desafio para o qual tiveram que se preparar? Não saber com o que estávamos a lidar, porque é uma situação nova que não estávamos... Exatamente, que não conseguíamos ver o que era. Foi a mesma coisa, era um elemento desconhecido, não queríamos que ele entrasse pelas portas, não é? Entrando o primeiro ia ser sucessivo, iam cair as peças em dominó. E a dia 6 o Sr. Provedor ligou-me de março e disse: doutora Cristiana, temos que começar a sensibilizar os familiares para a suspensão das visitas, porque não tardará nada, vai ser isso que vai acontecer. Pronto, no dia 7 de março, a Diretora-Geral de Saúde, na hora do jantar, declarou isso mesmo, a suspensão das visitas, e no dia 8 suspendemos as visitas. E assim conseguimos controlar melhor toda esta situação. Acho que foi assim que conseguimos controlar. Quando vocês dizem aos familiares das pessoas que têm convosco que nunca mais, que durante algum tempo nem sequer sabem quanto, não os podem mais visitar, o que é que ouvem do outro lado? Ouvimos tristeza, houve quem chorasse, houve quem fosse à porta a tentar entrar. Houve telefonemas a tentar levantar o ânimo também, não foi só tristeza e choro, mas inclusivamente depois, passado o período da tentativa das pessoas perceberem que realmente estávamos a fazer o que era correto, aí começamos a receber telefonemas e agradecimentos na via Facebook e pelo telefone e por chamadas pessoais, pronto, foi assim. Se me permite, só nas duas partes, primeiro do lar, os familiares aceitaram melhor quando realmente houve uma decisão governamental a anunciar a suspensão. Aí viram que realmente o caminho tinha que ser aquele, porque até ali, enquanto foi uma decisão nossa,
Lamentavelmente houve pessoas que realmente não estavam a aceitar, não estavam a digerir bem essa nossa intenção, porque nós antes de haver este anúncio por parte do Governo, nós tivemos uma tentativa de suspensão de visitas. E quando isso foi transmitido aos familiares, ou familiares não aceitaram bem, só quando realmente há essa decisão é que eles realmente viram e aceitaram que era o único caminho possível. E depois esta situação da suspensão das visitas só podia resultar se houvesse confinamento, porque não havendo confinamento e havendo também os funcionários entrar e sair, embora com contactos reduzidos no exterior, era sempre uma situação problemática para ser controlada. E depois até vamos falar do apoio ao domicílio e da cantina social, porque estava tudo centrado no lar. Quanto aos cuidados continuados, houve aquela primeira situação, se não me engano foi uma sexta ou um sábado, que houve aquelas 7 situações gripais, realmente denunciavam que havia Covid. Não sabemos muito bem a origem do foco, mas provavelmente foi uma utente que entrou no início de março. É para onde nós nos inclinamos e para nós foi uma surpresa. Já poderia estar positiva quando entrou. Exatamente, portanto já vinha numa altura contagiada. Em que não eram feitos os testes que agora se fazem na admissão. Não, foi antes daquele do 5 de março ou 6 de março, quando as situações, portanto, e depois foi uma situação que se foi transmitindo pouco a pouco, portanto, para os colaboradores, dos colaboradores para os utentes e por aí fora. E que demorou depois aquele tempo todo até ficarem 36 pessoas contagiadas. Mas o primeiro impacto, quando nós soubemos, até porque inicialmente tínhamos feito um teste que tinha indicado que estavam negativos, mas a persistência dos sintomas, portanto, e a necessidade de fazer um teste através da Zaragatoa, levou a que realmente descobríssemos, portanto, que realmente havia pessoas infectadas. E este primeiro choque, como diz o plano de contingência, não há plano de contingência que nos valha, porque falta o caráter emocional da contingência para os profissionais que lá estão a trabalhar. Porque todos eles também têm família, têm pais, têm avós, têm filhos, portanto, e a primeira reação que têm é, quer dizer, como é que vai ser agora, não é? Portanto, eu vou ficar infectado, como é que vai ser agora? Portanto, não só a preocupação para eles, mas também para os seus familiares. E foi o primeiro choque, mas depois, a partir daí, desse primeiro impacto, foi à noite. No dia seguinte, quando nos conseguimos organizar, juntamente com a Câmara, juntamente com a Autoridade da Saúde Pública, com a ACES, com o diretor clínico, com a diretora técnica e com a enfermeira responsável, falamos todos via videoconferência, portanto, viram que realmente não estavam sozinhos, estavam com uma equipa por trás também a apoiá-los e isso deu-lhes também alguma segurança e alguma motivação para continuar. Portanto, e foi assim que realmente conseguimos combater esta situação que nos afligiu e de forma de todos nós. Podemos, se calhar, concluir que sentiram todo o apoio por parte das entidades centrais, nomeadamente DGS, Ministério da Saúde, Segurança Social? Sim, eu acho que aqui a Câmara e o Presidente e todo o staff tiveram um papel fulcral nesta situação, através de todo o apoio a nível de despistagem, a nível de apoio logístico, foram inexcedíveis, portanto, nesta matéria. Tivemos reunidos todos os dias, portanto, no gabinete de crise, tivemos reunidos sempre a tentar acompanhar e, quando era necessário, entrávamos em ligação com a enfermeira. Mas houve sim o apoio todo do ACES, da Autoridade Pública da Saúde, da Câmara, nós, o diretor clínico, também esteve presente sempre, a diretora técnica estava de baixa por uma questão de gravidez e também depois acusou, e com a Ana Vanessa, porque realmente ela fazia a ponte com os restantes elementos que lá estavam. E até depois correu bem, portanto, até depois houve alguma descompressão naquela situação. Eu penso, e deixem-me puxar aqui um pouco também para nós, todo o apoio que nós lhes damos, portanto, para se manterem calmas, motivadas, e foi assim que conseguimos levar esta situação, esta empreitada até ao fim. Nós não somos todos iguais, não é? A nível psicológico é difícil de lidar. Mas nós estamos ali, o nosso objetivo era cuidar daqueles que cuidávamos todos os dias
e foi isso que nos manteve lá. Nunca nos faltou o apoio da parte da Câmara, da parte da Santa Casa, nunca nos faltaram com nada. E pronto. Desde dia 4 de Abril iniciámos as quinzenas, foram 2 quinzenas, 1 mês e pouco. Vocês estavam, os técnicos, nomeadamente a enfermagem e os auxiliares, estavam sem sintomas? Sim. Estiveram sempre sem sintomas. Portanto, foi isso que também permitiu. Tivemos alguns que tiveram Perda também de em casa, paladar com e perda de paladar, ainda com picos febris, tosse e pronto, eram sintomas mínimos. Se isto voltar a acontecer, o que é que vos passa pela cabeça? Eu só posso falar por mim, mas voltava a fazer tudo de novo. Mas é um desgaste emocional muito grande. Sim, mas já acho que há valores mais altos. Não... Mas deixe-me dizer-lhe que o sucesso foi este. E embora houvesse pessoas que, portanto, aqueles opinadores que diziam que estavam doentes, teriam que ir para uma unidade de saúde, aqueles doentes com aquele quadro clínico que tinham não poderiam ser deslocalizados. Se o óbito não fosse por Covid, era pela deslocalização, porque são situações extremamente frágeis. E nós tivemos sempre a máxima preocupação de manter os familiares informados. Quando soubemos que eles estavam infectados, portanto, ou tento, nós fomos avisando os familiares do que estava a passar e fomos sempre dando notícias, assim como foi um alívio para eles quando anunciamos os 2 testes negativos, portanto, que apresentaram já no final do processo. Portanto, mas a chave do sucesso foi realmente os funcionários, os colaboradores que estavam infectados, tratarem dos utentes infectados. O segredo, o sucesso foi este. A legislação naquela altura permitia. O decreto 20 de 2020 permitia essa situação. Depois foi alterado e na segunda situação, quando mudou a equipa, já não foi assim tão pacífica esta situação. Mas ainda permitiram, porque senão teria que haver ou profissionais de fora, cedidos pelo Serviço Nacional de Saúde, ou então tinham os utensílios localizados. E não me parece nem uma situação nem outra, portanto, fosse a mais vantajosa. Portanto, ainda foi permitida essa situação. E o sucesso foi este. Eu não tenho dúvidas que o grande sucesso desta situação, de modo a não haver óbitos e de modo a não haver propagação, foi realmente este, com todo o sacrifício que elas tiveram. Elas e ele, o Tiago, portanto, tiveram nesta situação. Diga uma coisa, nós temos estado a falar na vossa perspectiva, na perspectiva dos familiares. As pessoas que estão nas vossas unidades, o que é que elas apercebem-se do que se passa? Pronto, haverá pessoas que têm essa consciência, evidentemente, haverá outras que se calhar não têm tanto... Na ERP temos alguns dependentes e autónomos e claro que se aperceberam disso. Nós tivemos no início a sensibilidade de lhes passar alguns vídeos que foram dados pela DGS e pela União das Misericórdias. E passamos e explicamos, e aqueles que muitos entenderam, e claramente aqueles que estão mais dependentes e que não são autónomos não perceberam muito bem, mas aqueles mais autónomos perceberam perfeitamente. E claro que queriam sair, queriam vir à rua, não é? Depois a partir do dia 13 também foram proibidos de sair, mas entenderam perfeitamente que era para salvar e para estarem ali saudáveis e bem, e estiveram. A Santa Casa, para além do lar e da UCC, gera um lar de infância e juventude e um centro infantil. Como é que tem corrido esta situação nestas duas respostas sociais? Ora bem, cada Valência teve uma situação diferente, teve uma solução diferente. Os cuidados continuados, nós já vimos, teve uma situação diferente, portanto, a ERP, a Estrutura Residencial para Idosos também, aliás, foi a primeira a ser confinada. Portanto, eu lancei o desafio e a doutora Cristiana aqui tratou de lançar o desafio aos funcionários e eles aderiram, com filhos, maridos, aderiram, também foi um sacrifício enorme da parte deles. Também trabalhamos em confinamento de 15 dias, com despistagem à saída e à entrada, portanto,
porque nós sobretudo a entrada tinha que ser feitos os testes, porque senão estávamos a meter a raposa dentro da capoeira, portanto, e só entraram, o primeiro turno ainda esperou 3 ou 4 dias que os testes se realizassem, 21 dias. Portanto, para poderem entrar sem qualquer tipo de problema. O LIGE teve uma resposta, o lado da Infância e Juventude teve uma resposta diferenciada, portanto trabalharam em espelho. As crianças e jovens estiveram confinadas até agora, portanto começaram a receber visitas dos familiares há pouco tempo. No início não aceitaram muito bem, mas através da comunicação social, quando realmente viram que era o país todo assim, começaram a entender e começaram a aceitar, ainda fizeram os trabalhitos, portanto, no meio disto tudo, portanto, alusivos à crise que estávamos a viver. Mas teve uma resposta de trabalho em espelho, portanto, as funcionárias, também todas elas foram testadas, mas posteriormente, portanto, a meio do processo, a meio do tempo que dura a crise, não havia qualquer tipo de positividade em alguma das funcionárias, portanto, deu-nos alguma segurança, mas com os devidos cuidados, trabalharam também muito bem, controlaram muito bem, portanto, todos estes contactos exteriores e interiores com as jovens. O centro infantil começou a funcionar há pouco tempo, tivemos uma inspeção esta semana, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, portanto foi? Dia 3, portanto damos 5 ou 4, portanto foi ontem, acho eu. Tiveram, portanto, e realmente elogiaram todas as medidas que foram feitas. Está tudo em conformidade, temos um medidor, um temporizador de febre, portanto grupal, portanto não é preciso estar a medir criança a criança, ele detecta através das câmaras se realmente há alguma situação de febre ou não. Tem aqueles tapetes específicos, caríssimos, já para não falar em todos os equipamentos de proteção individual, que isto foi uma fortuna que se gastou neste tempo todo. Mais do que uma fortuna, também foi a dificuldade de começar a arranjar esses equipamentos, ou não? Isso foi no início foi complicado por várias razões. Primeiro, a subida exponencial conforme foi. 10, 15, 20 vezes mais aquilo que esse equipamento passou a custar relativamente à situação de pré-crise. Depois foi não haver, e depois foi o pagamento a pronto. E depois era assim, se nós não pagássemos na hora, alguém ao lado comprava. Portanto, e nós tivemos de fazer um esforço muito grande para adquirir esse equipamento. Mas nunca falhou, está aqui as minhas testemunhas, nunca falhou. Portanto, passava fins de semana à procura de equipamento, fim de semana até ao domingo, portanto eu procurava isso. Para a ERP também nunca falhou também para o LIGE e para o centro infantil também não está a falhar. Mas todas as respostas tiveram um programa diferenciado. O Lar Dona Antónia, como já falamos, proibiu as visitas, reorganizou turnos de trabalho, implementou novas medidas de segurança e de higiene. Já conseguiram, entretanto, recuperar alguma da normalidade? Nós ainda continuamos a trabalhar em espelho 7 dias, 12 horas. E elas continuam satisfeitas a trabalhar, porque nós confinamos a 27 de março e só desconfinamos a 31 de maio. Portanto, a partir de 1 de junho, começamos a fazer 7 dias, 12 horas. E pronto, já é diferente elas irem dormir a casa de estarem a dormir no lar, claro. E em relação às visitas? As visitas, temos a nossa caixa das emoções, que é uma caixa em acrílico, onde os familiares entram pela porta exterior, não entram no lar, permanecem numa sala, a caixa está feita na parte exterior, as visitas entram, são marcadas, temos marcação, marcam 6 visitas por dia, com 30 minutos de diferença, porque temos que higienizar e desinfetar o espaço onde eles estão. Se posso completar aqui um pouco a doutora Cristiana, esta box, chamemos-lhe assim, feita toda em acrílico, numa da saída dos lares, permitiu, portanto,
um isolamento com o exterior. Portanto, as pessoas podem se ver, mas não, e podem se falar, mas não se podem tocar. Não, é uma box hermética, portanto toda feita em acrílico, e nós começamos a aceitar as visitas familiares 8 dias antes. A 6 de maio. 8 dias antes dela ser anunciada. Mas depois também tivemos outro fator. Quando foi anunciada a suspensão das visitas, nós continuamos a funcionar da mesma forma. Porque levar pessoas de fora para dentro das instalações, nunca fui muito apologista disso. Tanto eu como a doutora Cristiana, portanto, sempre falámos nessas circunstâncias, quando foi para criar a box, quando foi para permitir a visita de alguns dos familiares, nessas situações, visitas programadas previamente, com um espaço de 10 minutos, com um número limite por dia, portanto, e ao mesmo tempo, de visita para visita, fosse feita, portanto, a desinfecção do espaço para que realmente não houvesse qualquer tipo de problemas. E isto continuou até agora. Portanto, ao contrário daquilo que se poderia entender de permitirmos pessoas dentro do espaço, podemos criar o espaço que queremos, não muito próximo de onde os utentes estão, mas o que é certo é que as pessoas entravam nas instalações. E a nossa lógica desde o início foi evitar qualquer tipo de contacto, até nos utensílios do Serviço de Apoio a Domicílio e da Cantina Social, nós até isso abolimos. Sim, o Serviço de Apoio Domiciliário é uma daquelas valências. Portanto, as pessoas andam na rua, não é? Prestam serviço em casa das pessoas. Esse deve ter sido também outro dos enormes desafios que tiveram pela frente. As pessoas, e a doutora Cristiana pode-me emendar se realmente eu cometer alguma gafe, as funcionárias não entravam nas instalações. Nós começamos a utilizar material descartável no transporte da alimentação, já não eram as marmitas, porque não era o levar, era o trazer e aquilo que se pudesse transportar para dentro. Todos os fornecimentos eram deixados à porta e devidamente desinfetados, portanto não houve a cantina social. Nós passamos a levar as refeições à casa dos utentes, foi um esforço enorme que eu tive que mobilizar os motoristas também, todos os dias, 7 dias por semana, para esse efeito, e também embalagens descartáveis. Portanto, não houve qualquer tipo de contacto no trazer e no levar das refeições. Quanto às funcionárias, é que a doutora Cristiana poderá, das funcionárias do apoio a domicílio, a doutora Cristiana poderá dar mais pormenor sobre isso do que eu. Pronto, a partir do momento em que confinamos, a ideia foi não entrar ninguém que andasse no exterior. E então as senhoras do SAD, que faziam o serviço de apoio domiciliário, não entravam no lar. Equipavam-se fora do lar e tinham tudo o que era necessário para ir ao domicílio, não é? As EPI, tudo o que era necessário para prestar o apoio, e até à data correu tudo bem. Sim. A verdade é que estas semanas, pronto, vocês já foram dizendo, têm sido semanas em que se trabalhou mais, sob enorme pressão, sob enorme ansiedade. Isto não sabemos quando vai terminar. Isto começa a deixar marcas nas pessoas, ou não? Eu devo-lhe dizer que na minha ERP não tenho ninguém a queixar-se. Mas não tem receio que isso possa... Tenho receio, falamos disso muitas vezes, mas também, por exemplo, durante o tempo de confinamento, a hora que nós tínhamos aqui para trabalhar durante o dia, que eram 12 horas, e depois tínhamos as da noite, as senhoras da noite, e havia um período em que nos encontrávamos todas, e então nesse período aproveitávamos para descomprimir, não é? Ouvíamos música, dançávamos, fazíamos umas palhaçadas, e isso ajudou um bocadinho a manter a parte emocional de todos nós no sítio, e acho que para já se mantém. Não temos qualquer... Para já. Vanessa, aí na UCC? A nossa parte, para já, está tudo a correr o mais normal possível. Estamos a trabalhar em turnos de 8 horas, normais, e está a correr bem. Em termos de visitas, também continuamos através de vidro, de uma janela de vidro.
também devo dizer que a parte emocional delas ficou muito melhor, porque a mesa administrativa fazia umas ligações via Zoom, onde as elogiava e acho que isso que também, trabalhar a parte do reforço positivo foi muito importante para todos. Acho que neste momento o que mais muda mesmo é em relação à utilização dos equipamentos de proteção individual, porque o resto do trabalho acaba por ser sempre o mesmo, é cuidar naqueles que sempre cuidámos até agora. Isto, Sr. Provedor, não se paga, não é? Não, aliás, eu várias vezes já manifestei a dívida e a gratidão eterna que temos com eles, os funcionários todos, especialmente aqueles que realmente abandonaram a família para tomarem conta dos utentes, portanto isto não se paga. Enquanto há aqui duas situações, o confinamento e o desconfinamento, eu acho que a responsabilidade na parte do desconfinamento é maior do que anteriormente, porque anteriormente era fechar. Portanto, quando o que nós tivemos era testar, isolar, portanto, e era esse o caminho. Agora não, agora exige uma responsabilidade acrescida, porque nós estamos a trabalhar com os colaboradores a irem a casa, portanto há uma tentativa, portanto os familiares começaram-se a aproximar mais, embora seja desta forma, e lá acima nos cuidados continuados também iam visitar através de uma porta em vidro e também os podiam ver. Mas o que é certo é que o grau de responsabilidade em controlar agora a propagação do vírus é maior do que quando havia no confinamento. O confinamento era aquilo, tinham isolar, testar e continuar, portanto, a fazer o mesmo. Portanto, agora não, agora o trabalho é muito mais diversificado, portanto, o que exige da nossa parte uma maior atenção e uma maior responsabilidade nesse aspecto. E até porque os idosos, embora nos cuidados continuados não, porque só 2 é que estão ativos, acho eu, o resto estão acamados, os 24 estão acamados. No lar temos alguns que começam a demonstrar, alguns utentes começam a demonstrar já alguma impaciência para tanto tempo, e de modo que nós estamos a prever aqui uns convívios entre eles só, portanto, porque eles convivem dentro do lar, portanto, de modo a realmente aliviar um pouco esta pressão a que estão sujeitos. Portanto, é muito complicado para eles estarem tanto tempo isolados. Já estamos a falar desde março, abril, maio, junho, julho, há 4 meses praticamente que eles estão em confinamento. Isto é muito pesado para quem realmente estava ativo e saía. Nós temos utentes que estão ativos e que saíam, portanto, e é uma situação que eles não entendiam muito bem. Eu penso que agora já é uma questão de hábito, já é uma habituação que existe, mas é complicado, muito complicado, portanto, estas situações. Talvez por ter sido um dos primeiros casos mais a acontecer dentro de uma unidade deste género no país, a comunicação social acabou por dar alguma atenção à situação da UCC aqui na Régua. O que é que vocês acham do comportamento da imprensa, não só talvez ao lidar com o vosso caso? Acho que aí não houve assim não houve mais do que realmente reportar aquilo que se passava, mas o que é que vocês têm, como é que têm visto a imprensa a lidar com os casos que têm surgido um pouco por todo o país e o vosso em particular? Não, eu não faço juízo de valor dos outros casos, até porque provavelmente há condicionantes e situações que eu não conheço, portanto, para poder avalizar melhor essa situação. Eu falo aqui por nós, portanto, a comunicação social foi correta, fez as perguntas que realmente tinha que fazer, tentou acompanhar e informar o que estava a passar, mas como não era uma situação aparentemente que levantasse ou fosse muito complicada do ponto de vista da área da saúde, não teve um acompanhamento muito exaustivo como tiveram outras instituições que realmente tiveram e estão a atravessar a mesma situação que nós. Portanto, quando a situação se demonstra estável, calma,
portanto, deixa de ter interesse nas notícias, portanto, e realmente, ainda bem, porque se a comunicação social tem o dever, e muito bem, de publicitar o que está a passar, muitas vezes é preciso calma também, sem pressão, para que o trabalho se faça. E acho que foi uma relação normal. Nós temos noção que aconteceram vários casos em várias instituições, mas se formos ter em conta o número de instituições que existe no país, foi um número reduzido. Acham que a comunicação social fez uma grande pressão e empolou, exatamente, era isso que me faltava. Empolou um bocadinho estas situações nas instituições. Vamos enverdar por outra área. É assim, eu não sei bem se foi a comunicação social. Eu sou representante da União das Misericórdias no Distrito e falo um pouco por aquilo que sei a nível daquilo que são as misericórdias a nível do país. O número de óbitos nas misericórdias foi muito pequeno, contrariamente àquilo que foi anunciado. E agora eu pergunto, foi o papel da comunicação social que empolou ou foram os organismos responsáveis que empolaram ou deram essas informações? Eu posso falar daquilo que realmente foi a União das Misericórdias. E da União das Misericórdias nós ainda estamos, neste momento, semanalmente, a enviar para a União, portanto, os dados epidemiológicos de cada uma das misericórdias. E realmente, aqui no Distrito, 0 óbitos. Portanto, e acho que nas EPSS, a não ser aquela situação do lado da Nossa Senhora das Dores, acho que não houve mais situação nenhuma em todas as EPSS do Distrito. Mas a nível nacional, não sei, mas aquilo que eu posso referir é que foram à volta de 4%, ou que é do número, portanto foi um número, ou 0,4%, foi um número muito baixo, contrariamente àquilo que era divulgado. E a certa altura, portanto, esses dados foram retificados e deixou de ser aquele número realmente astronómico, que se falou em 40%, 60% dos óbitos seriam de lares, e isso não se verificou. Estão a acontecer algumas situações, porque agora, em alguns equipamentos deste tipo, porque realmente, sendo grupos de risco, estando confinados a um espaço em que eles habitam uns com os outros, é natural que estas situações aconteçam se realmente não forem tomadas as tais medidas inicialmente previstas, que é o confinamento, a testagem, o isolamento, portanto essas situações todas. Se realmente não houver isso, são situações passíveis de acontecer, porque até há aqui um dado que baralha isto tudo, que são os assintomáticos, que realmente um próprio utente, um próprio funcionário pode estar sem sintomas e vai trabalhar na melhor das boas vontades e ser um causador improvável e sem culpa nenhuma, porque pensa que está de boa saúde, portanto, a levar isso para uma situação muito esquisita que estamos a atravessar. O facto de vocês terem falado da União das Misericórdias, o facto das Misericórdias estarem a funcionar como uma espécie de rede, não é? E provavelmente isso facilita o contacto, e esse foi também um dos motivos para o sucesso desses números tão positivos, o facto de vocês trocarem experiências. Sim, e não só, nós tínhamos um grupo aqui, se calhar é uma situação inovadora, nós tínhamos o Conselho Nacional da União das Misericórdias, que é composto pelo Secretariado Nacional e pelos Secretariados Regionais, estávamos em grupo no WhatsApp. Portanto, todos os documentos, todas as informações eram transmitidas na hora. Portanto, a mim chegavam, como representante das Misericórdias do Distrito, chegavam-nos essas informações que eu imediatamente transmitia para as Misericórdias do Distrito. Isso permitiu termos um conhecimento sempre constante da situação e daquilo que realmente haveria de ser feito em termos de organização e de orientações por parte dos responsáveis nacionais. A situação que vivemos vem reforçar a necessidade, ou não, de termos uma estrutura de saúde mais perto, no caso aqui da Régua, do que o Hospital de Vila Real? Ou isso acabou por não se tornar uma evidência assim tão grande como muitos reclamaram por estas semanas? Ora bem, para falar do Hospital Dom Luís I, se calhar precisávamos de outro programa. Nós temos aqui outra pergunta sobre o hospital. Se houver uma proximidade relativamente à população, eu acho que sim.
O ideal era haver realmente, como era primeiro, uma unidade de saúde, pelo menos em cidades que já têm alguma dimensão. E o papel do Hospital Dom Luís I poderia muito bem, portanto, ter esse papel. Acontece que por vários imperativos e desde que a estratégia coincidia com a criação do Hospital de Proximidade de Lamego, o Hospital da Régua ficou condenado e a partir desse momento foi vê-lo ser descapitalizado tanto em orçamento como em recursos humanos. E que chegou até aquele ponto daquela situação caricata da legionela e foi aí que realmente morreu o Hospital Dom Luís I. E também nunca senti da parte dos responsáveis governamentais, seja de governo fosse, uma vontade séria de o Hospital Dom Luís I ser uma unidade de saúde ou uma unidade hospitalar, tal como nós estávamos habituados. De modo que, dentro daquilo que é possível, a solução encontrada é uma solução que permite ter serviço de saúde e de internamento, se calhar numa situação que a população poderá beneficiar. Portanto, o centro de saúde realmente vai ter um alargamento nas suas áreas de atuação e competências e da nossa responsabilidade uma unidade de cuidados continuados para as pessoas internadas que mesmo da Régua podem fazer a convalescência naquele local. Dentro daquilo que foi possível, foi uma solução que eu acho aceitável dentro de uma perspectiva na área da saúde. E depois também, olhando para o centro, aqui para o nosso hospital, nós podíamos ter aqui quantas especialidades? 4, 5, 6, 7. Ora, a maior parte da população da Régua, portanto, iria continuar a ir ao centro hospitalar fazer a maior parte dos tratamentos. Portanto, porque a resposta que o hospital, pela sua dimensão, poderia dar, não era uma resposta como tem o centro hospitalar. Portanto, isso tem que ser claro, de modo que esta solução permite precisamente dar esse conforto e essa abrangência a toda a população da Régua e que realmente daí depois possa transitar para uma unidade, para o centro hospitalar, onde possam dar, a nível de todas as especialidades, a nível de todos os exames, testes e demais exames que tenham que fazer, portanto, essa possibilidade. Eu julgo que o centro de saúde, que por menos por aquilo que está preconizado, vai ficar com serviços dos quais a população da Régua vai beneficiar e que realmente vai encontrar aqui um ponto seguro no apoio na área da saúde. Neste que foi um pequeno à parte sobre o Hospital Dom Luís, e já agora para encerrar o assunto, esta semana o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro informou oficialmente a desvinculação da unidade. Era algo que já sabíamos há algum tempo, não é? Mas acho que só esta semana que oficialmente foi feito. Quando a Santa Casa da Misericórdia vai ficar com as instalações, vai gerir as instalações, quando é que está prevista essa transferência dos serviços para lá do Centro de Saúde? Ora bem, transferência de serviços nenhum. Portanto, o que realmente estamos a desenvolver já é um projeto de reativação dos 4 pisos do centro hospitalar, com uma unidade de cuidados continuados de convalescença, portanto, o que permite que as pessoas intervencionadas recentemente e que precisem de uma recuperação até um espaço de um mês, possam aqui ser tratadas. E por sua vez, sendo cumprido aquilo que está preconizado, em que o centro de saúde vai ficar com serviços mais abrangentes, em que se está a tentar criar um serviço, e não diria um SAP, um serviço de atendimento noturno, mas um alargamento do serviço durante a noite para que qualquer pessoa possa ter uma triagem e depois, devido à sua gravidade, portanto, ser encaminhado ou não para o centro hospitalar. E logo naquele momento ter que fazer 25 km para chegar ao centro hospitalar e vir embora porque não há nada. Portanto, pode ter aqui esse apoio. Também, portanto, a nível e aquilo que se está a lutar é por um raio-x, por uma colheita de análise, portanto, há uma série de serviços e depois também uma sala
uma sala de observação a nível de uma situação infecto-contagiosa, de uma situação de uma oxigenação que realmente esse doente precisa, portanto poder ter aqui e não ser encaminhado logo para Vila Real. Eu penso que a população da Régua, mediante aquilo que foi encontrado, foi uma solução bastante aceitável. Agora, não vai ser a terminologia hospitalar, hospital conforme estamos habituados, mas sim vamos falar de saúde e não de hospital. E acho que na saúde, acho que há ganhos significativos nessa matéria. Voltando à situação anterior que estávamos a falar... Desculpa, Ana. Sem problema. Nós não sabemos durante quanto tempo vamos continuar a viver esta situação. Quais consideram ser os próximos desafios? Os próximos desafios que já estão a acontecer são a ida dos utentes às consultas, porque cada vez que vão à consulta têm que ficar em isolamento, 14 dias. Se começarem a ir muitos ao mesmo tempo, imagino uns 10, como é que vamos fazer para os isolar? Outro desafio é quando vão ao internamento, eles também hospitalar, eles testam à entrada, mas não estão a testar à saída. E, portanto, nós temos que os isolar, fazia parte mesmo que os testassem, isolá-los, mas eles não estão a fazer o teste, mesmo que estejam lá. Eu tenho situações já dessas na ERP, que estiveram 2 semanas em internamento e não testaram. Não fizeram o teste ao Covid, à saída, e estão isolados. E entre tantos outros, sei lá. Da nossa parte, o que a doutora Cristiana falou, em termos de isolamento, nós temos todos os utentes em isolamento de contacto. Continuamos a manter as medidas preventivas, equipamentos de proteção individual para todos. Claro que agora com novas entradas terão que vir com teste Covid negativo e permanecer em quarentena. E uma das maiores dificuldades agora acho que vai ser a nível de visitas dos familiares, que acho que é uma parte que mexe muito com o doente, é uma parte principalmente importante. Que acho que há uma coisa que ainda não referimos aqui, que se calhar vocês também vão sentir, que é o facto de estarmos no verão e época dos imigrantes regressarem à terra e muitos deles terem familiares nos lares. Sim, mas isso também aconteceu durante a época em que despoltou tudo, porque acho que a maior parte dos imigrantes, pelo menos uma grande parte, estava nos seus países, pronto, que os acolheram e acabaram por regressar, a maior parte, porque as fronteiras estavam abertas. E foi isso que também... Sim, é verdade. Do ponto de vista de gestão, Sr. Provedor, como é que vão ser os próximos meses, semanas? Se é que me consegue responder. Isto está tão imprevisível que nós nunca sabemos o dia da manhã. Eu já referi isso há bocado. Eu acho que a situação mais preocupante são os assintomáticos. Depois, a abertura do país aos estrangeiros, sobre a vinda dos imigrantes. Portanto, mas isto é uma realidade que nós temos que lidar, porque não podemos ter as pessoas separadas umas das outras. Portanto, e temos a criar mecanismos, portanto, para tentar minorar. Nunca vai resolver, vai tentar minorar. E acho que o grau de sucesso aí, contrariamente àquilo que o maior governante do mundo falou, portanto, eu acho que a solução passa por despistar cada vez mais, para reduzir e não a testar menos para reduzir. Portanto, eu acho que a solução passaria sempre por uma situação de maior despistagem. E, sobretudo, há aqui um pormenor, que esta situação surgiu há 4 meses e não há uma linha de apoio à tesouraria até agora que realmente nos permitisse criar melhores mecanismos para podermos fazer face a esta situação. 4 meses ainda não houve, está anunciado agora, portanto, mas ainda está anunciado agora. Mais uma vez, uma linha de apoio à tesouraria das instituições e não tem acontecido. Isto já vai há 4 meses. Isto tem sido um esforço muito grande por parte das instituições
e a doutora Ana também deve estar por dentro disso, portanto tem sido muito complicado conseguir ter equipamentos pagos a peso de ouro e pronto, pagos a peso de ouro para podermos fazer face a esta situação. Numa situação, quando aconteceu nos cuidados continuados, não havia fatos portadores integrais descartáveis. Portanto, não havia no mercado, mas eles eram precisos. Portanto, tivemos que ir para os reutilizáveis, que era cada um custava 79 euros mais IVA. Portanto, nós já vamos com um financiamento muito acima dos 100 mil euros para quem vive dos acordos de cooperação, para quem tem poucas receitas e das comparticipações familiares. Portanto, isto é uma situação muito, muito, muito problemática, que já deveria ter tido uma ação por parte dos responsáveis logo no início e não agora. Isto já vai há 4 meses. Não estamos a falar de há 15 dias ou de há 4 dias. Há 4 meses e realmente sem uma linha de apoio. Portanto, isto é tremendo. E acho que uma das medidas... Houve uma vez alguém que me falou que fazer as coisas com dinheiro, qualquer um fazia. Fazer as coisas sem dinheiro não é para qualquer um. Portanto, eu sei que isso é o desafio. Agora, há coisas, eu não posso chegar a um fornecedor, olha, eu não tenho dinheiro. Ele também não vai porque ele teve que comprar aquilo. E as primeiras máscaras que comprei demoraram 1 mês e 1 semana a ser entregue, tive que as pagar de início e custava cada uma 90 cêntimos, quando eu as pagava a 9 cêntimos. Primeiro, portanto, são situações problemáticas e realmente nós precisamos primeiro de uma linha de apoio à tesouraria, temos que ter capacidade de intervenção para podermos também ter condições de trabalho para realizarmos o nosso trabalho numa situação de protegermos o mais possível aqueles que são entregues, tanto os utentes como os nossos funcionários. Os nossos funcionários também são pessoas, têm família, têm pais, têm filhos. Portanto, e realmente nós temos também de tratar deles, não é só os utentes, em primeiro lugar, porque as instituições são criadas para eles, mas também proteger os nossos colaboradores, que também confiam em nós. E nós, sem ovos, não podemos fazer omeletes. Portanto, e realmente uma das primeiras medidas que se deveria ter era realmente o apoio financeiro. E depois, então, aí, podermos trabalhar em situações de irmos um pouco mais além do que aquilo que fizemos. A box, a medição de temperatura lá abaixo no centro infantil, tudo isto, portanto, nós fomos além daquilo que seriam as nossas responsabilidades, sempre para defender os nossos utentes. Mas precisamos de apoio nesse sentido. Bom, estamos no final do nosso programa, até acho que já passamos um bocadinho o tempo. Desafiava-vos a cada um de vocês a deixar uma mensagem. Para quem entenderem? Da maneira que entenderem. Para o mundo? Vamos começar pela... Sim. Microfone. Quiser. Do que acha que é importante ser dito neste momento. Bem, eu queria começar, e acho que ainda não referi isso, que o mais importante em tudo isto que aconteceu foi estarmos todos a trabalhar em conjunto. Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal, bombeiros, e acho que não me esqueci de ninguém. Pai Nosso Senhor Provedor. Do lar não. Pronto. A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de esperança. As pessoas têm que pensar que isto um dia irá melhorar e que temos todos de trabalhar para que isto efetivamente aconteça. O nosso comportamento tem que ser exemplar. Viver um dia de cada vez. Acho que o menos bom já passou. Daí para a frente só pode melhorar, acho eu. Esperemos que sim. Se permitisse, eu começaria por fazer alguns agradecimentos à Câmara Municipal. Tenho que fazer, e a toda a equipa, ao Sr. Presidente da Câmara e ao staff que realmente trabalhou com ele, ao ACES, à Saúde Pública, aos bombeiros,
Aos meus funcionários, portanto, que realmente foram indecidíveis, tanto às diretoras técnicas, que realmente nos acompanharam na organização e no funcionamento de toda esta lógica que implementamos a nível de funcionamento. E depois, eu não tenho medo. Portanto, a pior coisa que se pode fazer é agir com medo, com receio. Com certeza que a situação sempre nos preocupou, continua-nos a preocupar, mas temos que racionar corretamente. E racionar corretamente é com razão. Portanto, para tomar as melhores medidas, porque o medo e o receio toldam-nos a nossa capacidade de pensar. E depois, a esperar por uma vacina, porque isto realmente só nos livramos desta situação quando houver uma vacina. Tudo o que pudermos fazer aí, estamos entre aquilo que é a realidade e entre aquilo que é um milagre, portanto. E livrar as pessoas, sobretudo para nós, a responsabilidade maior são os utentes que nós temos, sobretudo aqueles da terceira idade, e os doentes dos cuidados continuados, e que realmente, portanto, temos uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade para tentar levar estas pessoas todas e chegarmos ao fim, quando houver uma vacina, dizermos assim, óbitos zero. Essa para nós é a grande batalha. E já agora deixe-me também informar para todos os colaboradores que ouvirem e estiverem a ver ou ouvirem o programa, de que esta semana, no dia 30, na terça-feira, houve uma Assembleia Geral da minha instituição, onde realmente esta situação, e devido ao trabalho que foi realizado, houve um voto de louvor com aclamação para a Santa Casa, sobretudo para os funcionários que realmente deram a cara e que lutaram contra esta adversidade. Muito obrigado. Professor Manuel Mesquita, doutora Cristiana Queiroz, a enfermeira Ana Vanessa, muito obrigado. Não vos agradeço só por terem estado no nosso programa, agradeço-vos por tudo aquilo que têm feito, por serem aquelas pessoas que por nós estão lá e que têm ajudado a que todos nós continuemos e consigamos continuar a viver, mas sobretudo a ajudar as pessoas que mais precisam e mais dependem do trabalho de instituições como a vossa e de pessoas como vocês. Mais do que agradecer o programa, agradeço tudo aquilo que vocês fizeram, certamente em nome de toda uma região, de todo um país, enfim, de toda a gente. O programa Para Cá dos Montes chega hoje ao final da sua segunda temporada. Hoje estivemos na esplanada do Auditório Municipal da Régua, do Audir, também com o apoio do Alameda Café, que facultou todas as condições logísticas para estarmos também aqui esta tarde, e também da Câmara Municipal da Régua, que articulou toda a produção para o programa de hoje. Temos que agradecer uma vez mais em nome da Associação Valdour à Universidade FM, também à equipa que foi fazendo este programa, a Ana quase sempre, pelo menos em metade dos programas, o Daniel todas as semanas, todas as 36, o Ricardo algumas vezes. Foram 36 semanas em que não fizemos tudo o que queríamos, por causa da pandemia, em que a partir do programa de 5 de março, não estou em erro, ficamos sem a Ana e tivemos que fazer isto de maneira diferente, mas fizemos também com todo o gosto e com todo o empenho de poder mostrar à população e a toda a região aquilo que estava a ser feito, e não podíamos terminá-lo sem trazer, se calhar, um dos melhores e maiores exemplos que podíamos ter na região. Deixa-me interromper-te, eu quero agradecer-te a ti, pela coragem de continuares o programa sem mim, não é? Porque eu sou a parte importante. Não é grande coragem, o programa foi feito em casa. Não, por ter chegado em casa, sim. E acima de tudo, para me aliviares por me teres aliviado a carga, que foi fantástico, tu sabes. E agradecer a todos a compreensão de eu ter estado fora, a todos que perguntavam por mim, a todos que me mandavam mensagens a perguntar o que é que se passava. Correu tudo bem, está tudo bem e vamos continuar. Sim, e para compensar vais voltar em força daqui por 2 ou 3 semanas. O Para Cá dos Montes vai ter uma edição especial de verão, lá para o final do mês, início de agosto. A data ainda não está marcada, mas andamos fortemente empenhados nisso. Esta é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdour, tem a edição e hoje também a imagem de Daniel Pinto. Pode continuar a falar connosco, não seja no Facebook, seja o nosso correio eletrónico, paracadosmontes@associaçãovaldour.pt. Ainda te lembras? Tu é que não me deixas falar, estás habituado a fazer tudo sozinho, agora pronto. Ouça primeiro em 104.3 FM todas as segundas-feiras pelas 22. Se perder a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e nos principais serviços de podcast. Exceto
Netflix? Ainda não arranjaram isso? Não, ainda não está É arranjado. sério? A pandemia não deixou. Nós vamos terminar também com alguns dos momentos do nosso programa e que marcaram também este ano, estas 34 semanas de produção, apesar de terem sido 36 programas, houve 2 semanas que fizemos reposição. Foi um enorme gosto, nós voltamos depois do verão. Muito obrigada, boas férias e até qualquer dia. Vou António, tentar aguentar. como é que surge a ideia de fazer um hotel? É, Este hotel? É fácil. Primeiro eu não tinha lítio eu estou a falar sério, não tinha lítio mesmo na parte do terreno, o que foi bom, o que foi uma vantagem. Porque ficou a faltar. No ano passado foi João de Araújo Correia, certo? Não. Onde, aliás, houve uma homenagem. Luís, Então foi isso, desculpa. estamos, portanto, não estamos nessa terra que tu julgas, estamos mesmo em Vila Real, portanto o prémio do festival, Com certeza. a grande inovação de 2018 foi o prémio Carvalho Araújo, que se mantém. Exatamente, Araújo. É Araújo, mas não é João Correia. Faço bem. Já tenho comigo António Correia, vamos começar outra vez. Não sei onde é que fui buscar o R a mais. Fica bem. Correia! Oh! Não. Cuidado aí com os cornos do meu marido. Esta semana o Centro Cultural fez 40 anos. Não precisas tampar, não podias momento de avisar o que é que vai. Uma voz doce. Não, não pode ser assim, não pode ser doce. Um programa mais doce que o normal. Não perca. No sítio que estou. The Force Strong on te atraso. Você não estava bem agora? Acho que tu não voltas depois do verão. Pô, Ah, bom, era só para saber. Tá?